Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar, queridos, mais uma vez e pedir a Deus a sua bênção para esse momento de reflexão na sua santa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto que o Senhor tem nos reservado e pelo que já aconteceu até aqui. Queremos agora, ó Pai, diante da tua palavra aberta e lida, ouvir a tua voz, falar aos nossos corações. Então, ó Deus, ministre a cada um nessa noite. Rogamos a tua graça, a tua misericórdia. Nos capacite, Senhor. Em nome de Jesus, amém e louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu gostaria de nessa noite falar sobre ore sempre e não esmoreça. Há circunstâncias, adversidades e momentos em nossa vida que fogem ao nosso poder. Por exemplo, o que nós estamos vivendo agora. Mas não nos limitando apenas a esse momento que nós estamos vivendo agora, eu creio que você já viveu uma circunstância como essa. Mas é fato que não há como não trazer os nossos olhos para esses dias que nós estamos vivendo. Principalmente por eles nos externar esse quadro. O quadro de que o que nós estamos vivenciando foge ao nosso poder. E diante dessa constatação, o que nos resta, queridos irmãos, além de termos os devidos cuidados, é orar. Orar perseverantemente. Essa verdade nos faz lembrar das palavras de Tiago, no capítulo 5, versículo 16 da sua epístola, que nos afirma que a oração pode muito. A oração de um justo é poderosa. E eu sempre gosto dessa ênfase. Então imagine a oração de um justo aqui, de um justo aí na sua casa, de um justo na casa do outro irmão, e esses justos se espalhando. De fato, a oração pode muito. Pensando nisso, gostaria de, na mensagem dessa noite, falar sobre esse tema. Orar sempre e nunca esmorecer. Por acreditar no que Jesus deixou claro para os seus discípulos, queridos irmãos, nesta parábola do juiz iníquo que já lemos no primeiro momento e agora enfatizamos os seus 3 últimos versículos. Por acreditar no que Jesus, sim, deixou claro, principalmente, queridos, na sua clara aplicação dessa parábola, mas que ao contexto primário em que ela deve ser aplicada, é pertinente usarmos ela para a nossa reflexão nesses dias que nós estamos vivendo, que fogem ao nosso poder. Então permaneça com sua Bíblia aberta no texto lido, pois queremos assim num primeiro momento expô-lo e assim trazer algumas aplicações no final para mim e para você. Esta parábola aqui, queridos, ela é exclusiva de Lucas. Apesar de ser um evangelho sinótico, Lucas traz algumas exclusividades. É bem interessante notarmos isso, como por exemplo esta parábola que nós estamos lendo aqui, e faremos uso dela, a parábola do juízo iníquo. Você não encontrará nos outros evangelhos. Lucas, aqui nessa parábola, mostra que Jesus faz uma aplicação imediata ao discurso dele que antecede essa parábola. Discurso esse que você vai encontrar
nos versículos 20 a 37 do capítulo 17 de Lucas. Grande parte desse discurso aqui, que antecede a parábola do juiz iníquo, encontra paralelo com o mesmo discurso dele, lá em Mateus capítulo 24, quando naquela ocasião, ali Jesus profere o seu sermão escatológico. Mas, trazendo vocês agora para a parábola propriamente dita, aí a partir do verso 1, nós, em primeiro lugar, percebemos, já nesse versículo 1, o objetivo da parábola. Veja comigo mais uma vez. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas, de maneira imediata e já conclusiva aqui, queridos irmãos, aponta para o objetivo desta parábola de Jesus, que é ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Entretanto, nessa narrativa, pelo menos na versão revista atualizada, não está explícito a quem a parábola é dirigida. Observando isso, queridos, e fazendo assim uma pesquisa em outras versões que eu disponho da palavra de Deus, como por exemplo, a edição permanente, a nova versão internacional e a nova tradução da linguagem de hoje, se você for observar nessas versões, melhor dizendo, você encontrará que esta parábola, Jesus está dirigindo ela aos seus discípulos. E nessas versões, nesse primeiro versículo, você encontrará assim: então Jesus contou aos seus discípulos esta parábola, mostrando-lhes o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por exemplo, na NTLH, e nunca desanimar. Mas apesar da versão revista atualizada não explicar essa informação, ou seja, que esta parábola aqui de Jesus no Evangelho de Lucas está sendo dirigida aos seus discípulos, o contexto remoto da parábola, esse discurso que antecede ela no capítulo 17, afirma essa informação que essas outras versões traz, de que Jesus dirigiu essa parábola aos seus discípulos. Isso porque, a partir desse contexto remoto, ou seja, do que Lucas traz registrado para mim e para você no capítulo 17, dos versos 20 ao 37, que compreenderemos onde deve ser primariamente, queridos, aplicado esse ensino de Jesus aos seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É fantástico isso. Porque se aqui, nessa versão minha, que talvez seja a sua também, o verso 1 não nos mostra a quem Jesus está dirigindo essa parábola, o contexto remoto, ou seja, o discurso de Jesus no capítulo 17, a partir do verso 20, sobre a vinda do reino de Deus, nos faz pensar isso. Ou seja, que Jesus está dirigindo essa parábola aos discípulos. Como as outras versões que aqui mencionei, traz claramente a informação. Entretanto, esse discurso que antecede a parábola não nos leva apenas a observar isso, mas principalmente ao contexto em que Jesus leva os seus discípulos a aplicarem essa parábola, que resumidamente Lucas aí já inicia dizendo que ela traz o ensino de orar sempre e nunca esmorecer. Ao considerarmos esse contexto remoto, veremos que Jesus dirige-se aos seus discípulos e responde aos fariseus, falando sobre os tempos difíceis, os dias vindouros, que sinalizariam a vinda do Filho do Homem. Confira comigo aí, por favor, Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes responde: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí veja o que diz o verso 22. A seguir dirigiu-se aos discípulos e disse:
Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Veja comigo agora o verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Portanto, é baseado nesse contexto da vinda do reino de Deus, da vinda do Filho do Homem, que Jesus, com a parábola do juiz iníquo, prescreve a oração como um remédio para que os seus discípulos não esmoreçam nos tempos difíceis dos dias vindouros, que antecederão a vinda do Filho do Homem. De uma maneira aí mais contextualizada, talvez Jesus estava apontando para os dias do cerco que Jerusalém iria sofrer. Mas não tenha dúvida que Jesus também aqui estava se referindo aos dias que precederiam a segunda vinda de Jesus. E todos os outros dias desesperadores, ou seja, os dias, meus amados irmãos, que eu e você estamos vivendo hoje. E por que eu falo isso? Porque lembre-se que Jesus foi assunto aos céus há mais de 2000 anos atrás. E quando ele foi assunto aos céus, Lucas, registrando lá em Atos, disse que aqueles que ali presenciaram e testemunharam aquela cena, ouviram dos varões galileus: olha, vocês estão olhando o quê? Esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele voltará. O próprio Jesus afirmou isso. Como lemos, assim será a vinda do Filho do Homem. Entretanto, até esse dia, queridos irmãos, não serão dias fáceis, serão dias difíceis. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, se eu e você já há muito tínhamos considerado os dias que antecederam a pandemia já dias difíceis, certamente agora nós estamos vivendo dias mais difíceis ainda. Mas para você não, deixa eu usar a expressão aqui, não retroceder nessa linha de compreensão progressiva, deixa eu dizer a você que os próximos dias que virão serão mais difíceis ainda. Se os dias que nós estamos vivendo são apenas sinais da volta de Cristo, então imagine, queridos, quando esses sinais se intensificarem. Eu tenho refletido muito nessa expectativa. Sabe por quê, queridos? Porque talvez eu e vocês já estamos agoniados, com aí quase que 3 meses, eu acho, né? De isolamento. Já até perdi as contas. 4 meses aí de isolamento. 4 meses. Então imagine só, se eu e você já estamos agoniados com um pequeno vírus que pegou a humanidade despreparada. Querido, se Jesus não voltar, só para você entender, nessa compreensão progressiva, se prepare, porque o próximo que virá, talvez nos leve aí a passar 8 meses, 1 ano, ninguém sabe. De fato, estamos vivendo dias difíceis. Ou seja, o que Jesus está nos querendo levar a compreender nessa parábola do juiz iníquo é que devemos esperar a volta dele em perseverante oração, sem jamais esmorecer, pois só através da oração perseverante é que enfrentaremos o que já está determinado para a volta de Jesus. Eu não tenho dúvida, queridos, sim, que esse tempo desse Covid-19, essa pandemia, vai passar. E vamos, sim, talvez agora adaptados um pouco mais à presença do mesmo, porque ele não vai embora, vai ficar por aí. Vamos voltar à normalidade.
Mas não tenham dúvidas que até a volta de Cristo Jesus, dias difíceis virão e precisaremos enfrentá-los. Até quando a santa trombeta ressoar, até lá, querido irmão, precisamos perseverar em oração. Então veja como tal realidade se aplica a nós nesses dias que nós estamos vivendo. Mas vamos para o versículo 2 a 5 e ver agora a parábola propriamente dita, né? A história que Jesus conta aos seus discípulos para levá-los a considerar a lição do versículo 1. Verso 2 diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Compreendendo um pouco a história propriamente dita, perceba que essa parábola aqui contada por Jesus começa com um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. É o que o versículo 2 está aí nos destacando como um primeiro personagem dessa história. Talvez esse juiz aqui fosse um magistrado romano que não tivesse nenhum interesse particular nas necessidades ou nas questões do povo judeu. Mas só que no verso 3, a esse juiz, a história soma-se uma viúva que vinha ter com ele. E é interessante porque o verso 3 diz assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Eu quero chamar a sua atenção para esse verbo aí, vinha. Ele está no tempo imperfeito e dá a entender, ou leva-nos a entender, que ela parecia, ou seja, essa viúva, frequentemente naquele tribunal, perante aquele juiz. Fato esse que se explica, talvez, o que o juiz falou no verso 5, dizendo que, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a causa dela. Num primeiro momento, partindo aí para os versículos 4 e 5, o juiz não atende aquela mulher, mas na sua persistência, a viúva esgota, a obstinação do juiz. Verso 4 diz: ele por algum tempo não a quis entender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a causa dela, para não suceder que, por fim, venha ela a molestar-me. A referência aqui do juiz, queridos irmãos, a contínua vinda desta mulher, indica que ele estava convencido de que ela nunca pararia de importuná-lo, até que o pedido dela pudesse ser atendido pelo juiz. E somado a isso, há também, perceba aí no verso 5, uma nota de medo do juiz na possibilidade de sua reputação ser prejudicada por essa mulher. Por isso ele termina o verso 5, a história narrando que, por fim, ela não venha a molestar-me. Mas o que fica claro mesmo aqui, queridos, é que depois de muita perseverança, a petição daquela viúva foi finalmente atendida e ela recebeu o que com justiça lhe pertencia. Agora, siga comigo para os versículos 6 a 8. Ao olhar na história propriamente dita, para essa viúva e a sua persistência, queridos, podemos refletir se temos perseverado em oração nesses dias que temos vivido. Tendo em vista que a lição da história traz para mim e para você a necessidade de, aguardando a vinda do Senhor, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, orarmos sempre e não nos esmorecermos.
tal como essa viúva e a sua persistência, temos perseverado em oração nesses dias? E já levo-os a pensar dessa forma, porque nos versos 6 a 8, as lições da parábola e da história contada por Jesus aos seus discípulos é muito clara, porque ao finalizar a história, Jesus chama a atenção dos discípulos para a fala do juiz. E veja aí a conexão, dos versos 1, dos versos 5 e desse verso 6, quando Jesus diz: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. As lições apontadas por Jesus são claras e simples aqui nos versos 7 e 8, principalmente a sua aplicação. Então veja no verso 7 que Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então veja que a primeira lição que Jesus aponta como aplicação dessa história, que deve nos levar a entender, ou levar os discípulos que ele falara a entender a necessidade de orar sempre e não esmorecer, é: Deus, ele atenderá os seus escolhidos imediatamente. Vou repetir, verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí veja o início do verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para que o juiz disse e fala-lhes: olha, Deus atenderá os seus escolhidos imediatamente. Agora, claro, queridos, antes de você vibrar, olha que bênção, oramos hoje, Deus já ouviu e vai atender a nossa oração. Sim, Deus tem o poder para isso, mas esse depressa aqui que Jesus utiliza, nessa resposta do Senhor aos seus escolhidos, não necessariamente quer dizer que é quando pensamos que ele deve dar a resposta. Até porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu e você estamos vendo agora, desejando, contemplar a resposta da nossa oração. Deus já está vendo lá na frente o que essa resposta vai trazer ao meu, ao seu coração. E às vezes, por Ele conhecer isso, tarda em nos responder. Talvez esse tardar na minha e na sua compreensão, porque na verdade o tempo de Deus, em resposta às nossas orações, ele é perfeito. Mas uma segunda lição aqui apontada: em primeiro lugar, Deus atenderá os seus escolhidos, mas considerando o verso 8 que diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus ali aponta a segunda lição, ou seja, os escolhidos que serão atendidos imediatamente por Deus, quando esses nos tempos difíceis clamarem a Ele sem esmurecer. Esses escolhidos não devem duvidar da resposta de Deus. Por isso Jesus diz: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando vier. Isso, claro, levando os discípulos a entenderem que breve ele viria, mas não havia um tempo determinado. E esse tempo, que talvez se prolongasse na vida dos discípulos, iria exigir deles fé. Aparentemente, a demora, o que Jesus quis dizer, foi que aparentemente a demora não deve se tornar uma ocasião para a dúvida. Por isso Jesus disse: olha, quero lhes ensinar algo. Orem sempre e não esmoreçam. Está vendo essa história aqui? Ela quer nos ensinar isso. Então atente para as palavras desse juiz da história. Deus, ele atenderá os seus escolhidos imediatamente. Sim, os escolhidos não devem duvidar da resposta de Deus. Pensando nesse quadro da parábola, como podemos aplicá-lo às nossas vidas? A esses dias que nós estamos vivendo, irmãos, que tem exigido de mim e de você orarmos sempre e nunca esmorecermos. A primeira aplicação:
para esses dias que nós estamos vivendo. Sim, dentro desse tempo no qual estamos aguardando a volta de Jesus, a vinda do Filho do Homem, o ressoar da trombeta, é preciso orar sempre e nunca esmorecer. É preciso orar sempre e nunca esmorecer. É o que diz aí o verso 1. Foi essa a lição que Jesus já antecipou na parábola que ia contar aos discípulos. Jesus disse-lhe sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, é preciso estarmos cientes de que, desde o momento que fomos convertidos a Cristo, fomos inseridos por Ele numa realidade que exige de mim e de você perseverança. É isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versos 1 a 3, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, deixando-nos de todo peso, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queridos irmãos, essa é a razão pela qual a caminhada cristã é tão difícil para alguns, ao ponto de levar estes, muitas vezes, a abandonarem a fé. Porque acham que converter-se a Cristo, passarem a ser membro de uma igreja e terem a certeza da sua salvação, é isso e pronto. Não, exige uma caminhada, e nessa caminhada exige a perseverança. Pois é nessa caminhada que enfrentaremos as dificuldades, que enfrentaremos os dias difíceis, até a nossa bendita esperança se concretizar. E para que venhamos a percorrer perseverantemente essa caminhada, queridos, é preciso orarmos sempre e nunca nos esmorecermos. É interessante porque, queridos, se nós formos atentar para alguns textos bíblicos, o próprio Jesus, ele deu ênfase à dificuldade da nossa caminhada. Ele deu ênfase a essas dificuldades que exigiriam de nós a perseverança. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele mostra que essa caminhada, essa realidade que exige perseverança, é uma realidade de renúncias. Por isso ele diz: olha, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ainda em Mateus capítulo 10, versículo 39, Jesus disse que essa realidade que exigiria perseverança, e para essa perseverança nós precisaríamos orar sempre e nunca esmorecermos. Jesus mostra que é uma realidade de confrontos. E que confrontos são esses? Em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus disse que não veio trazer paz, mas veio trazer guerra, trazer espada, e os confrontos seriam a partir de dentro das nossas próprias casas, entre os nossos. Imagine com os de fora. É uma realidade que devemos estar conscientes das acusações. Mateus capítulo 5, versículo 11, quando Jesus disse que seríamos bem-aventurados se fôssemos perseguidos, injuriados e mentidos, né, por causa dele, sobre as nossas vidas. Veja, queridos, essa realidade que nós já estamos vivendo, não agora por causa da pandemia, mas desde que nós fomos convertidos a Cristo, até a nossa ida ou arrebatamento. Sim, queridos, será uma realidade que vai exigir de mim e de você perseverança. Essa realidade precisará ser vivenciada
por todos os seus escolhidos. E aqui eu acho fantástico, né? Porque Jesus deixa muito claro isso na parábola, quando ele, no verso 7, diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Então essa realidade de confronto, de enfrentamento, essa realidade de acusações, essa realidade de renúncia, essa realidade de dificuldades, irmãos, é para mim e para você, nós que somos salvos em Cristo Jesus. E ela só é possível ser vivenciada com constante oração. É fantástico porque o próprio apóstolo Paulo, ele levou o jovem Timóteo a considerar essa realidade que precisaria ser vivenciada por todos os seus escolhidos. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, Paulo falando a Timóteo, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, mesmo em meio a esses dias que nós estamos vivendo tão difíceis, e os outros que já vivenciamos, e ainda os outros que poderão vir, certamente virão, perseveremos em oração e não esmorecendo. Na força do poder do Senhor, como resposta às orações dos seus, estes poderão resistir sim ao dia mau. Paulo ainda, mais uma vez, escrevendo agora aos Efésios, ele traz essa palavra inspiradora. No capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Aí a partir do verso 14, Paulo vai destacar aí as partes da armadura. Mas por favor, vá para o versículo 18. Depois que ele diz, olha, vista-se da armadura, e com a armadura, olha o que diz o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, Paulo está dizendo que o dia mau virá, chegará. E para resistirmos ele, nós precisamos sim, não apenas estarmos vestidos dessa armadura, mas com essa armadura, orarmos, suplicarmos com perseverança, vigiando por todos os santos. Por isso, queridos irmãos, hoje foi um dia difícil. Não tenho dúvida, talvez o seu coração foi tomado pelo temor, pelos 5 casos confirmados e pelos 40 e tanto casos monitorados. E o que mais me chamou a atenção é porque ontem os monitorados eram apenas 6, parece. E hoje deu um pulo para 42. Então imagine só o que poderá vir pela frente. Não sabemos, oramos hoje e cremos e suplicamos ao Senhor que reverta qualquer proporção de crescimento. Mas se esse dia vier, ou chegar,
que possamos, queridos, continuar orando e não nos esmorecendo. Porque certamente, aí vem a segunda aplicação. Se é preciso orar sempre e nunca esmorecer, façamos isso perseverantemente, crendo, segunda aplicação, que Deus ouve e responde a nossa oração. Olha aí o que é que diz o versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Veja que bênção! Se no versículo 1 Jesus está dizendo, olha, vocês devem orar sempre e nunca esmorecer. Aí aqui no verso 7 ele está dizendo, sim, continue orando, perseverando, sabe por quê? Porque Deus ouvirá vocês, porque Deus responderá a oração daqueles que clamam dia e noite, mesmo que essa resposta pareça ser demorada. A perseverança na oração dos seus escolhidos é o meio destes contemplarem a resposta de Deus às suas orações. Vou repetir, a perseverança na oração dos seus escolhidos é o meio destes contemplarem a resposta de Deus às suas orações. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, e aqui até de maneira específica, até fora dentro desse contexto que nós estamos vivendo, mas se aplica também, por exemplo, as irmãs aqui, eu acho que foram duas, que pediram oração pela conversão dos seus esposos. Continue orando, minhas irmãs, continue perseverando na oração, porque certamente Deus está ouvindo e segundo a vontade dele, esses maridos, eu creio, poderão se renderem ao senhorio do Senhor Jesus. Precisamos perseverar. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus ouve os seus. Eu acho lindo o testemunho deixado para mim e para você, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7. E nós sabemos ali que o povo estava padecendo na mão dos egípcios, sofrendo horrores. E Deus, de uma maneira bem especial, visita o seu povo, como falamos, no domingo passado, e manda um recado a eles por Moisés. E no verso 7, o recado é: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E veja só agora, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Meu querido irmão, Deus ouve a nossa oração, e por Ele ouvir, certamente responderá. Talvez não, ou melhor dizendo, de fato, na sua maioria Ele não responde como eu e você desejamos, mas responderá segundo a sua boa, santa e perfeita, agradável vontade. Sim, há testemunhos ainda. O próprio Salmo 24 nos leva a considerar essa disposição do Senhor em nos ouvir e nos responder. No Salmo 34, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Aí verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Veja aqui essa convicção, numa expectativa pessoal. Agora deixa eu levá-los para uma perspectiva agora coletiva. Vá para o verso 15. O salmista Davi ainda diz no Salmo 34, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ainda no verso 17,
Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Meus queridos irmãos, Deus nos ouve. E há provas aqui incontestáveis dessa verdade. Eu acho maravilhoso, né, como a própria palavra de Deus, ela interpreta a si mesmo. Se Jesus disse que Deus ouve os seus escolhidos, e quem são os seus escolhidos do Senhor? São aqueles que, segundo a sua vontade, foram chamados para o seu santo propósito de se tornarem semelhantes aos seus filhos, os que são salvos mediante a fé na graça do Senhor Jesus Cristo. Esses que foram, sim, justificados por esta fé e reconciliados com Deus. Quem são esses? Os justos. Por isso que para mim, para você, nós que somos do Senhor, não há mais nenhuma condenação. E Paulo naquela bela canção disse: quem os condenará? Porque é Deus quem os justifica. E se formos justificados pela fé, eu e você temos paz com Deus. Então veja o que é que a palavra do Senhor diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Se num primeiro momento, queridos, para esses dias que nós estamos vivendo, é preciso orar sempre e nunca esmurecer, e faremos isso de maneira perseverante, porque Deus ouve e responde a nossa oração. A perseverança na oração, ela contempla o clamor. A perseverança na oração contempla o clamor. Jeremias capítulo 33, a palavra do Senhor nos diz a partir do verso 1: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Aí veja agora aonde essa palavra veio: estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, e disse assim: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma, que as estabelece, o Senhor é o seu nome. É o verso 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos irmãos, oremos sem nos esmorecermos, porque Deus ouve e responde a nossa oração. Perseveremos, pois a perseverança contempla um clamor. E aqui anuncio até a semana de oração, né, que a missão Alcançando o Sertão está fazendo, na pessoa do pastor Silvani. Desde ontem, a partir das 7 horas da noite, através de um grupo aí do WhatsApp, a turma está orando. E orando pelo quê? Pelos pedidos que ali são colocados. Então, entra aí nas redes sociais da Missão Alcançando o Sertão, principalmente o Facebook, o Instagram, e entre em contato aí para você fazer parte desse grupo no WhatsApp. É um número que está disponível. Coloca lá seu pedido de oração. Alguns vão orar por esse pedido, você vai orar pelos outros pedidos que estão ali, e vamos continuar orando, clamando ao Senhor, pois certamente Ele nos responderá. Nossa perseverança na oração, contemplando o clamor, deve nos levar a lembrar que o Deus que nos ouve e responde, Ele é o nosso Pai. Por isso Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aí verso 11: ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará a vocês coisas boas, se assim lhes pedirem? Ah, queridos, nesses dias que nós estamos enfrentando, dias difíceis, e dias que ainda enfrentaremos, e lembre-se, essa é a realidade, minha e sua, até a volta do nosso Senhor. Para enfrentá-los, lembremos de orar sempre e nunca esmurecermos.
E por quê? Porque Deus ouve e responde a nossa oração. Mas em terceiro e último lugar, a última aplicação que eu quero destacar nessa noite. Sim, queridos, devemos orar e nunca esmorecer, porque Deus ouve e responde a nossa oração, mas em terceiro lugar, porque a nossa fé, ela está sendo contemplada. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 8 do texto que nós lemos. Pois Jesus disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se você perceber bem, no final do verso 7, apesar de no início do 8 Jesus afirmar que essa resposta será depressa, no final do verso 8 ele aponta aí uma possível demora. Embora, claro, eu creio que essa demora está aplicada à nossa concepção de tempo e não à de Deus. Porque na concepção de Deus, o tempo ele é perfeito e ele responderá dentro dessa perfeição. Por isso é depressa. Mas, queridos, trazendo isso para mim e para você, nós precisamos cuidar para que talvez na nossa compreensão de tempo, a demora da resposta de Deus às nossas orações não nos leve a enveredarmos por um caminho em que a nossa fé irá titubear, irá desvanecer. Porque é certo que o Senhor Jesus voltará. E nessa volta, Ele encontrará a fé na terra. E que fé seria essa que tem sido contemplada e vem sendo contemplada? A partir, queridos, de Marcos capítulo 2, naquela história maravilhosa da cura daquele paralítico de Cafarnaum, quando ali seus amigos o levaram e se depararam com aquela multidão à porta da casa e eles não contaram conversa, subiram no telhado e desceram o homem ali e o Senhor Jesus realizou aquele milagre. Analisando um pouco aquela história e pensando cá comigo naquilo que nós estamos já falando aqui nessa noite, eu creio que a fé que vem sendo contemplada é a fé na justiça divina para os nossos dias e para a eternidade. Deixa eu explicar isso. Se você perceber lá na história de Marcos capítulo 2, no verso 5, Jesus contempla a fé daqueles homens e a do paralítico e diz a ele: filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante porque no primeiro momento as palavras que Jesus dirige àqueles ali não é em resposta à expectativa deles no milagre físico. Mas o que Jesus leva eles a contemplarem é a necessidade também da cura espiritual, que só Ele, pela justiça de Deus, poderia perdoar, realizar, melhor dizendo. E assim Ele o faz. Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E parece que por causa dessa expressão aí, verso 6, alguns escribas que estavam ali arrazoaram em seu coração, dizendo: isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí o verso 10 é o checkmate do Senhor Jesus. Eu acho maravilhoso isso. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
E um detalhe, ele vai para casa com os pecados perdoados, salvos pela justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé está sendo contemplada, a minha, a sua fé, uma fé na justiça de Deus, tanto para aqui como para a eternidade. É por isso, queridos irmãos, que devemos compreender a necessidade constante de estarmos orando. Lá no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir, mas os pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Palavras de Isaías ao povo de Israel. E essa é a condição de todo aquele que ainda não foi salvo, de todo aquele que está longe dos propósitos de Deus, mas aprove a ele, em Cristo Jesus, escolher a mim e a você, para agora estar do lado de cá, não do lado de lá daqueles que não ouvem, mas do lado daqueles que foram tirados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor, que tem esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus que está no trono de glória, mas também o Pai que está pronto a receber os seus filhos amados. Por isso, queridos, precisamos, nessa expectativa, compreender que a nossa fé está sendo contemplada. Que por causa de sermos os seus filhos, sim, ainda aqui nesse mundo, o Senhor nos ouvirá, o Senhor cuidará de mim e de você, o Senhor proverá as nossas necessidades, nos livrará do mal, da peste perniciosa, desse Covid. Sim, Ele tem o poder de fazer isso, mas lembre-se, a fé na expectativa da eternidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se limitarmos a nossa vida apenas a este mundo aqui, queridos irmãos, nós seremos os mais miseráveis dos homens. O que isso quer nos dizer? Que eu e você, escute isso, meu amado irmão, eu e você, mesmo na condição de filhos de Deus, eu e você não estamos imunes a esse vírus. E a pergunta é, com o vírus, como o Senhor contemplará a sua fé? Por isso nós precisamos orar. A perseverança em oração estimula a nossa fé. A fé nos conduz à oração. A oração para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos responda, mas também a oração para que o Senhor nos ajude a enfrentarmos os dias difíceis, mesmo não estando imunes a eles, na fé de que o que nos aguarda é melhor. Quero concluir nessa noite dizendo, oremos sempre, irmãos, perseveremos na oração e não nos esmoreçamos, pois Deus nos fará justiça aqui, mas também para a eternidade. Que Deus seja glorificado.